Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso único e suficiente Salvador. A Lei da Semeadura. Este é o título desta mensagem. A Lei da Semeadura. Queridos irmãos, queridos ouvintes, uma das leis mais simples de se entender e talvez a mais presente no nosso dia a dia é a lei da semeadura. Ela é simples, significa que toda semente que você lançar na terra, um dia retornará para você em forma de colheita. Ao falarmos de semeadura nesta mensagem, meus irmãos, nós não estaremos falando da plantação agrícola, não. Aqui, as sementes que lançamos na terra são as nossas atitudes, são as nossas escolhas, são os nossos procedimentos aqui neste mundo. Porém, meus irmãos, o mais importante é que saibamos que todas as nossas atitudes podem resultar numa colheita boa ou numa colheita ruim, dependendo do que semearmos. Pois tudo que é semeado sempre retorna como colheita. A Bíblia diz assim em Gálatas, capítulo 6, versículos 6 e 7. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Amém? Queridos ouvintes, a Bíblia fala bastante sobre a lei da semeadura. Porém, pessoas maldosas têm usado os princípios dessa lei citada na Bíblia de forma distorcida, com argumentos para obter vantagens das pessoas através da manipulação dos textos bíblicos. Infelizmente, meus irmãos, existem muitas pessoas assim, que utilizam a palavra de Deus de forma distorcida para enganar aqueles menos esclarecidos. Mas hoje nós vamos aprender de forma mais clara sobre essa lei e o que ela realmente quer dizer à luz da palavra de Deus. O que realmente significa a lei da semeadura na Bíblia? Em primeiro lugar, a lei da semeadura, meus irmãos, significa que quando alguém planta alguma coisa, deverá colher alguma coisa, é claro, baseado naquilo que plantou. Um exemplo simples para deixar mais claro. Se eu plantar morangos, é claro que colherei morangos. Em toda a Bíblia, meus irmãos, encontramos esse princípio. Porém, é importante compreendê-lo corretamente e exatamente como Deus está nos mostrando na sua palavra. Vejamos, por exemplo, este versículo,
Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo os seus molhos. É o que diz a Bíblia, meus irmãos, em Salmos 126, versículo 6. Aqui nós vimos claramente, meus irmãos, a ideia de alguém que plantou, mesmo em dificuldades, e colheu daquilo que plantou, pois viu o fruto de seus esforços. Contudo, meus irmãos, a lei da semeadura nos apresenta dois aspectos: o aspecto positivo e o aspecto negativo. Em segundo lugar, a lei da semeadura tem um aspecto positivo, que já falamos, e também um negativo. No aspecto positivo, a pessoa que semeia algo bom, com certeza colherá algo proveitoso em algum momento de sua vida. Já no aspecto negativo, aquele que por algum motivo não faz a sua parte e deixa de semear, não colhe nada. Ou às vezes colherá coisas ruins por conta de sua atitude. Em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. É o que diz a Bíblia, meus irmãos. Queridos, ainda pensando no aspecto negativo dessa lei, podemos ver que tudo que é de ruim que o homem plantar, um dia irá colher. Em Provérbios 22, capítulo 8, diz assim: o que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. É assim que diz a Bíblia, meus irmãos. Em terceiro lugar, ainda que muitas vezes possamos questionar a justiça de nossas escolhas, pois é evidente para todos nós que muitas vezes, mesmo plantando coisas boas nessa vida, nem sempre as conseguimos colher nesse mundo injusto. Porém, a Bíblia deixa claro que Deus fará a justiça necessária e no tempo certo. Em Salmos 37, versículo 6 diz assim: fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito, como o sol ao meio-dia. É a palavra de Deus, queridos. E por conta disso, meus irmãos, não devemos desanimar em plantar aquilo que é correto e justo, mesmo que não vejamos a colheita desses frutos de forma imediata, ou no momento que achamos que temos de colher. Um dia colheremos, pois Deus é justo. O nosso papel é tão somente plantar boas sementes. O resto é por conta de Deus. Queridos irmãos, queridos ouvintes, até aqui falamos da lei da semeadura, a lei da palavra,
à luz da palavra de Deus. Contudo, alguns espertalhões, infelizmente, a têm usado de forma distorcida neste tempo, enganando as pessoas. Infelizmente, meus irmãos, alguns espertalhões têm usado a palavra de Deus de forma distorcida, enganando as pessoas. Em quarto lugar, agora que entendemos bem o que essa lei da semeadura na Bíblia, vamos analisar o que alguns espertalhões têm feito usando esse conceito para extorquir as pessoas. Agora que já entendemos, né? Entendemos bem o que é essa lei da semeadura na Bíblia, meus irmãos. Agora nós vamos analisar o que alguns espertalhões têm feito usando esse conceito para extorquir as pessoas. E olha, meus irmãos, que é o que mais tem acontecido neste tempo. Pessoas que se acham espertas, manipulando a palavra de Deus de forma distorcida para enganar o seu próprio irmão. O principal texto usado por eles é 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, que diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Este texto, meus irmãos, é muito usado por alguns espertalhões da fé para dizer às pessoas que se elas querem colher bênçãos grandiosas de Deus, têm que entregar muito dízimos e muitas ofertas na igreja. Para esses indivíduos queridos, assim é que é semear muito. E pasmem, meus irmãos, muitas pessoas, em nome da fé, entregam todo o seu sustento para esses indivíduos. Infelizmente, essas pessoas estão sendo enganadas. Mas será que é isso mesmo que este texto nos ensina? É claro que não, meus irmãos. Claro que não. Em quinto lugar, podemos ver claramente neste texto bíblico que o apóstolo Paulo está chamando as pessoas à generosidade. E não está querendo trazer a ideia de que Deus só abençoa pessoas que ofertam muito para determinada obra. E nem que Deus obrigatoriamente dá muito a quem dá muito. Deus não barganha bênçãos, queridos. O versículo seguinte nos traz exatamente a ideia de ter um coração generoso e não a ideia de fazer negócio com Deus, onde eu dou alguma coisa e Deus obrigatoriamente precisa me dar de volta. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. O foco aqui, meus irmãos, deve ficar bem entendido que é a alegria em obedecer a Deus,
usando os recursos que Deus nos dá para abençoar vidas. Esse é o entendimento, queridos. E esta sim é a colheita, a obediência, a aprovação do Senhor e ver as pessoas sendo abençoadas. É uma colheita espiritual acima de tudo e não um toma lá da cá. Deus não negocia bênçãos, meus irmãos. Nunca devemos esquecer disso. Em sexto lugar, a lei da semeadura bíblica é genuína. Ela nos ensina sobre a nossa responsabilidade como mordomos de tudo quanto Deus nos deu. Seja saúde, seja força, seja capacidade, seja riqueza, inteligência e tudo mais. Deus nos deu todas essas coisas antes mesmo que fizéssemos qualquer coisa para merecê-las. E deseja que as usemos de forma abençoada para frutificar e fazer o bem e para abençoar vidas de todo o coração, com um coração grato e não com um coração que só faz alguma coisa esperando algo em troca. A Bíblia diz assim, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 17, não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. É a palavra de Deus, queridos. Esta é a palavra da verdade. Em sétimo lugar, por fim, queremos dizer que apesar da lei da semeadura nos trazer muitas coisas positivas, até mesmo materiais que Deus sabe que necessitamos, em grande parte dos casos, ela nos gera colheitas espirituais e não materiais. Podemos ver isso na vida do próprio apóstolo Paulo, um homem extremamente generoso e comprometido com Deus, mas que relata algo interessante em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes com fome e sede em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. É a declaração do apóstolo Paulo, queridos. Aqui nós percebemos, meus irmãos, como o apóstolo Paulo sofreu privações. Mesmo sendo generoso, mesmo semeando muito. Será por quê? Não teria ele que colher os frutos da sua generosidade? É uma pergunta para todos nós refletir, meus irmãos. Em oitavo lugar, tudo isso nos vem mostrar, meus irmãos, que Deus não tem a obrigação de nos dar bens materiais e uma vida boa, como colheita do que fazemos de bom. Mas em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, ele nos aconselha dizendo: não nos cansemos de fazer o bem,
pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Essa é a promessa do nosso Deus, queridos. Não podemos desanimar. Devemos estar fazendo sempre o bem, queridos. Devemos estar plantando sementes boas, pois o nosso Deus promete que o tempo da colheita chegará. Por isso, queridos irmãos, queridos ouvintes, se vocês têm plantado más sementes, parem agora. Orem a Deus pedindo perdão e comecem a semear boas sementes, pois em pouco tempo vocês começarão uma grande colheita de bênçãos e vitórias nas suas vidas, as quais produzirão alegria, satisfação e bem-estar. Querido ouvinte, você quer ter uma vida abençoada? Você quer receber uma boa colheita das mãos de Deus? Então, queridos, vamos semear boas sementes. Nunca desistir em continuar semeando e esperar com paciência o tempo certo da colheita, pois a promessa é que certamente colheremos se não houvermos desfalecido. Contudo, meus irmãos, a lei da semeadura bíblica é ainda mais profunda do que tudo isso e nos faz enxergar uma colheita bem superior, assim como Paulo enxergou e disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Assim diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, essa sim é a maior colheita da nossa vida. Aquela que vai além dos oferecimentos deste mundo mau e de todas as coisas passageiras. Pensemos nisso, queridos. Pensemos nisso. Essa sim é a maior colheita da nossa vida. Aquela que vai além dos oferecimentos deste mundo mau e de todas as coisas passageiras. Amém? E que Deus assim nos abençoe.